Olá, como vai? Que bom ter você aqui com a gente no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e nós temos uma proposta nesse canal de debater os temas que são atuais, que são relevantes e que apontam para os últimos acontecimentos, para a volta de Jesus, o Messias. Hoje nós iremos abordar o tema do conflito entre Israel e Palestina e se há alguma relação desse conflito para as questões proféticas concernentes à volta do Senhor Jesus. Se eles se relacionam profeticamente com algum sinal para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, roda a vinheta para a gente poder ir para o nosso estudo. Pessoal, olha, é muito importante entender esse assunto da Palestina e de Israel. Mas para que a gente possa entender isso e entender se isso tem alguma relação com a volta do Senhor Jesus, nós precisamos fazer perguntas históricas, responder questões históricas, entender o contexto por detrás de todo esse conflito, para então achar algum ponto de ligação com a Bíblia para algum acontecimento escatológico, profético da volta do Senhor Jesus. Eu proponho aqui 3 perguntas para a gente entender a história. Primeiro, quais são as argumentações dos palestinos para fazer guerra contra Israel? Segundo, qual é o contexto histórico que levou a este conflito? E terceiro, quais são os grupos armados que atacam Israel e por quê? Quais são seus objetivos? Quais são seus propósitos? Aí sim nós podemos entender se há uma ligação de todo esse contexto histórico com a volta do Senhor Jesus Cristo, se de alguma forma isso se encaixa. Ok? Então vamos para a nossa primeira questão. A primeira alegação dos palestinos concernente às suas razões para guerrear contra Israel está na questão da ancestralidade. Quanto à ancestralidade, nós podemos dizer que os palestinos eles têm pontos de vistas diferentes concernente à sua ancestralidade, a sua ligação ancestral, a sua ligação de DNA com os povos que habitavam aquela terra. Veja bem, a argumentação da ancestralidade, o argumento da ancestralidade seria o mesmo que dizer que os palestinos, eles argumentam estar na terra que hoje Israel chama de sua propriedade, estar ali naquela terra antes do próprio povo de Israel tomar aquela terra, antes do próprio povo de Israel conquistar aquela terra chamada na Bíblia de Terra Prometida e sendo conquistada por Josué. Na primeira argumentação de ancestralidade, o líder, o grande famoso líder Yasser Arafat, pensava e defendia essa mesma ideia que um grupo de palestinos defende sobre a ancestralidade.
eles afirmavam e afirmam, um grupo deles, que são descendentes dos cananeus. Quem são os cananeus? Os cananeus são os primeiros habitantes daquela região. Então nós vamos encontrar os cananeus como os opositores diretos de Moisés e de Josué para a conquista da terra. Quando Moisés envia Josué para a investigação da terra, quem habitava aquela região eram os cananeus. Eles tiveram que vencer cidades, exércitos e grupos de cananeus que habitavam aquela região, alguns até denominados de gigantes. Esses cananeus, então, são um grupo que habitavam aquela terra, aquela região, antes do povo de Israel chegar sobre o domínio, sobre a liderança de Moisés. Ao afirmar isso, então, os palestinos estão dizendo que a terra é deles, porque quando Israel chegou, eles já estavam lá. Só há um problema: é difícil, é quase impossível a comprovação disso, por uma questão muito simples. No século 13 a.C., os cananeus foram varridos da terra de Israel. No século 13 a.C., quase todos os cananeus foram extintos, e os poucos que restaram, eles se misturaram, se adaptaram e se misturaram ao povo israelita. Então, não há um povo cananeu, não existe um povo cananeu. É impossível e é improvável que haja um povo cananeu. Então, para o lado de Israel, então, usando esse argumento do extermínio nas guerras e nos conflitos históricos antes de Cristo para a conquista da terra, eles acreditam que com a extinção do povo cananeu, o argumento de Yasser Arafat e mais outros grupos que dizem ser oriundos dos cananeus caem por terra, uma vez que esse grupo foi extinto no século 13 a.C. Outro grupo de palestinos defende a ideia da ancestralidade como sendo descendentes dos filisteus. E quem são os filisteus? Os filisteus são chamados de povos marítimos. Eles vieram da ilha de Creta, uma das maiores ilhas gregas, e vieram invadindo o território que se encontravam ali os cananeus. A palavra para filisteus em hebraico significa invasores. Flistim significa invasores. Então eles são entendidos e são compreendidos historicamente como um povo não oriundo da terra de Israel, da terra dos cananeus, mas um povo que veio de terras estrangeiras e se colocou e conquistou um estreito de terra às margens do mar Mediterrâneo, basicamente na região de Gaza. Então nós vamos encontrar os filisteus na Bíblia morando, habitando e reinando na região de Gaza, que hoje também tem o mesmo nome, chamado Faixa de Gaza. O termo hebraico, então, Plistim, para filisteus, quer dizer invasores. Eles são povos invasores. Eles são povos que invadiram aquela região e foram dominadores daquela região da Faixa de Gaza, como eu já disse. Mas algo também joga por terra esse argumento dos palestinos, que querem associar o nome Palestina ao nome filisteus. Por quê? Porque houve também por parte dos filisteus a extinção deste grupo. Eles foram dominados pelos assírios e depois dominados pelos babilônicos e foram varridos também, os filisteus varridos daquela região. Eles foram levados cativos pelos assírios, depois vencidos também pelos babilônicos e se misturaram a outros povos, a outras nacionalidades, a outros grupos, não existindo mais.
Então, argumentar que os palestinos são filisteus ou são descendentes de filisteus, fica muito difícil também de aceitar essa argumentação, visto que no século 8 a.C., eles já estavam sendo dominados pelos assírios, e no século 7 e 6 a.C., eles já estavam sendo misturados com outros povos pelos grupos babilônicos, pela dominação babilônica. Então é mais um argumento de ancestralidade que cai por terra e que os judeus, mais uma vez, os israelenses, eles vão dizer que esse argumento não procede, porque os filisteus já não existem mais. Por sua vez, os judeus argumentam dizendo: os cananeus não existem mais, eles foram extintos no século 13 a.C. Os filisteus também já não existem mais, porque eles foram vencidos pelos assírios, depois vencidos pelos babilônicos, e se misturaram e se dissolveram como um povo em várias regiões do mundo, não existindo mais como uma nação, como um povo. Não é possível contar a descendência deste grupo. O DNA filisteu não está em nenhum grupo daquela região, em nenhum grupo do mundo, deixaram de existir. Já os judeus argumentam que eles existem e ainda são o mesmo grupo, chamados de israelenses, ou israelitas, ou hebreus, ou judeus. Eles na realidade são o mesmo povo que aparece nas Escrituras, na Bíblia. Nos relatos históricos da Bíblia nós vamos encontrar o mesmo povo que são os israelenses, os israelitas, os judeus, os hebreus, que ainda existem. Então a argumentação da ancestralidade dos palestinos para os filisteus e cananeus cai por terra. Já a argumentação da ancestralidade pelos judeus permanece, porque os judeus são, sim, o mesmo grupo hebreu, o mesmo grupo israelita que existia nos tempos bíblicos. Ainda na argumentação da ancestralidade, dizem os palestinos, e um grupo deles defende essa ideia: nós somos os palestinos que receberam este nome quando da diáspora, no ano 135 depois de Cristo, quando Adriano, o imperador romano, dominou Israel severamente e impôs um esvaziamento do povo hebreu, do povo judeu daquela região, e houve uma diáspora, um espalhamento do povo judeu por todo o mundo, Europa, África, Ásia e outras partes do mundo, e eles, os palestinos, ficaram ali e receberam este nome do imperador Adriano, que chamou aquele lugar de Síria-Palestina. A grande questão é que o nome dado à região não diz respeito ao povo que habitava a região. O imperador Adriano não chamou aquele povo porque eles eram filisteus ou porque eles eram palestinos, mas ele deu este nome porque aquela região tinha como seus principais inimigos, e que foram vencidos por ele, os sírios palestinos. Então, numa tentativa de apagar o nome dos judeus, de apagar o nome de Israel, de fazer cair no esquecimento o povo israelense, o imperador Adriano deu o nome àquela região de Síria-Palestina, na tentativa de apagar de uma vez por todas o nome dos hebreus. Não há uma relação de que aquele povo que habitava ou que ficou naquele lugar era o povo palestino. Mas o que é comprovado, o que é de fato comprovado, é que os palestinos, eles são um povo árabe, eles são um povo de descendência árabe. Mas há uma curiosidade que deve ser pontuada aqui. Na questão da ancestralidade, eles não são nem cananeus, porque foram extintos no século 13,
não são filisteus, porque foram extintos pelos assírios e babilônicos, não são os palestinos citados no ano 135, porque os povos que habitavam ali não eram os povos inimigos de Adriano. Ele colocou esse nome para ofender o povo hebreu. E aquele grupo que está ali é, na realidade, uma fusão, uma mistura de grupos de povos da Síria, do Líbano, do Iraque, da Pérsia, também do Egito, que ficaram ali, que moraram naquela região e habitaram quando houve a diáspora no ano 135. Como disse, o que é interessante de todo esse contexto é que até entre os próprios povos árabes eles não conseguem encontrar a sua ancestralidade. Ou seja, nenhum grupo árabe assume o fato de que os palestinos são seus descendentes. Nem o Egito, que em outro momento histórico esteve sob o domínio da região da faixa de Gaza, dizem que os palestinos são descendentes egípcios, nem também os sírios, nem os turcos, nem qualquer outro povo muçulmano ou árabe da região assume a descendência do próprio povo da Palestina. Nas oportunidades que tive de estar em Israel, a gente teve a oportunidade de visitar alguns bolsões palestinos, alguns lugares dentro do território de Israel onde o povo palestino tem a sua morada, tem as suas cidades específicas. E entrando nesses bolsões habitados pelos palestinos, basicamente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, você percebe que aqueles grupos eles estão praticamente isolados. Eles não conseguem achar guarida nem para o lado dos árabes e nem para o lado dos israelenses, porque eles não são aceitos e nem reconhecidos pelos israelenses como donos daquela terra, e nem tão pouco são vistos como descendentes de algum grupo árabe das imediações. Então, na questão da ancestralidade, que é uma razão para o conflito, os palestinos eles perdem na sua argumentação. Há um segundo argumento que a gente vai abordar agora. Vamos lá? O povo palestino também reivindica o seu direito religioso. Porque Jerusalém, ele é para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos um lugar sagrado e especial. Para os cristãos, em razão da morte, crucificação e do sepultamento e ressurreição de Jesus, aquele lugar é um lugar marcado pelos cristãos. Para os judeus, a questão da presença da cidade de Davi, do lugar de sacrifício de Isaac e da construção do templo de Salomão, aquele lugar é o lugar sagrado. Hoje, guardado apenas o muro, chamado Muro das Lamentações, que é a parte que resta do templo de Salomão, mas aquele lugar é extremamente importante para a religião judaica. E para o Islã, aquele lugar é marcado também como importante, é o terceiro ponto de peregrinação, é o terceiro ponto de importância no Islã, por ser considerado o lugar onde Maomé ascendeu aos céus. Há uma mesquita construída no que antes era a esplanada do templo, que hoje é a esplanada das mesquitas. Há uma mesquita em especial que é construída ali, que está construída ali, chamada Al-Aqsa. Al-Aqsa, que foi construída no século 7, 690 depois de Cristo,
significa lugar celestial ou lugar distante. Então aquela mesquita foi construída e recebeu o nome daquilo que poderia ser uma referência ao que o Alcorão fala sobre a ascensão de Maomé aos céus, que ele ascendeu aos lugares celestiais. E a mesquita de Al-Aqsa passa a ser a referência ao lugar onde Maomé subiu aos céus. Só há uma questão estranha e não explicada, porque na realidade Maomé morre no ano 632 depois de Cristo. Não há nenhuma referência no Alcorão de que Maomé tivesse ido a Jerusalém e nem que ele tivesse subido ao céu em Jerusalém. O que fala no Alcorão, o que há uma citação no Alcorão, no Islã, sobre a ascensão de Maomé aos céus, é o fato dele ter ido para um lugar distante, que na língua árabe significa Al-Aqsa. Como aquela mesquita recebeu esse nome, então diz a tradição que Saladino é que gerou essa tradição de que a mesquita é o lugar onde Maomé subiu aos céus. E assim ficou. Saladino é uma figura muito importante na história do Islã, é um conquistador na época das cruzadas, foi um grande dominador daquela região e ele deixou essa tradição no nome da mesquita de Al-Aqsa, marcando aquele lugar como lugar importante na religião muçulmana, na religião do Islã, para poder reverenciar a ascensão de Maomé aos céus. Mas eu particularmente, até como cristão, entendo que até a nossa argumentação cristã de que aquele lugar é muito importante para nós, não tira de Israel o direito de posse da cidade de Jerusalém. Assim como, ao meu ver, também não tira o direito de posse de Jerusalém o argumento muçulmano da presença da mesquita de Al-Aqsa. A terceira argumentação, pessoal, dos palestinos diz respeito ao direito de retorno. Eles dizem o seguinte: bem, com a diáspora, o número de árabes naquela região subiu para 300 mil, 400 mil indivíduos no ano 135 depois de Cristo e diminuiu bastante o número de judeus, de hebreus, de israelenses naquela região após o ano 135 depois de Cristo. Então os palestinos que defendem a ideia de serem descendentes árabes, descendentes dos cananeus e descendentes dos filisteus, também argumentam o fato de terem o direito da terra, porque têm o direito do retorno à terra que é deles, porque eles permaneceram ali do ano 135 até 1948, quando Israel declara o Estado de Israel como nação de Israel. E eles dizem, bem, nós estávamos aqui antes, nós já morávamos aqui antes e era nossa essa terra antes de ser de Israel. Contudo, essa argumentação também ela é frágil e a questão se dá por um ponto de vista também histórico real. Primeiro, é que essa argumentação é frágil porque os judeus nunca deixaram também aquela terra. Embora tenha ficado um grupo bem menor do que o grupo dos palestinos, e o grupo palestino, o grupo árabe que permaneceu ali no ano de 1948 era em torno de 1.300.000 contra cerca de 600.000 judeus. Isso também não tira o fato de que os judeus estavam lá. Eles eram maioria, os árabes eram maioria, sim. Permaneceram como maioria depois da diáspora, sim. Mas os judeus permaneciam na terra. Então isso não tira dos judeus também a argumentação de que eles também têm o direito de retorno à terra que era deles.
a terra que também eles mantiveram presentes nela, ainda que sufocados pela presença e pelas dominações outras que aconteceram no território palestino ao longo da história. Mas se os palestinos estiveram lá durante todos esses 19 séculos, também os israelenses, os israelitas, os judeus estiveram lá durante todos esses séculos, em número menor, mas também estiveram lá. O contexto histórico, então, ele ainda torna as coisas muito mais difíceis. Aquela região se tornou um barril de pólvora prestes a explodir. A qualquer momento a tensão é muito grande pelas questões históricas envolvidas naquela região. Nós precisamos colocar então na história a questão da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. As duas guerras mundiais, elas estão intimamente ligadas à discussão histórica sobre aquele lugar. Basicamente se discute as fronteiras de Israel e da Palestina, os assentamentos judaicos e a cidade de Jerusalém. São esses 3 pontos que são base da discussão histórica. Então vamos à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela trouxe a vitória dos aliados, que tirou o poder do governo otomano, do Império Otomano. Então aquela parte da Palestina era dominada pelo Reino Unido. Na realidade, a Primeira Guerra Mundial fez uma atrocidade com os povos do Oriente Médio, porque haviam povos que habitavam aquelas regiões e haviam fronteiras diferentes. A divisão das fronteiras dos povos não era a que existe hoje. Após a Primeira Guerra Mundial, foi feito de forma bem aleatória, bem desrespeitosa aos povos daquela região, novas fronteiras, deixando povos que antes tinham o seu lugar, o seu país, a sua nação, sem lugar para poder viver e tendo que viver sobre uma nova fronteira estabelecida pelos aliados que conquistaram aquela região. O que não foi diferente com o território de Israel. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido assume aquela região e impõe a sua própria maneira de enxergar o que é de Israel e o que é dos palestinos. Então, no século XIX, inicia-se um movimento chamado Movimento Sionista. O que é o movimento sionista? É um movimento nacionalista que foi trabalhado na Europa, que foi movimentado na Europa entre os judeus da diáspora para um retorno à terra, um movimento de retorno à nação, de reconstrução da nação israelense. É bom a gente separar e entender o que é movimento sionista e movimento antissemita. Semitismo ou semitas são os povos que habitavam aquela região depois do dilúvio. Os filhos de Sem habitaram aquela região, então semita é uma referência aos povos que habitam aquela região. Mais especificamente hoje aponta-se aos judeus que são descendentes de Sem e habitam aquela região. O movimento sionista já é uma questão de movimento nacionalista, ou seja, um movimento para a construção do Estado de Israel. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, já nascido no século XIX, o movimento sionista e o retorno já vinha acontecendo de judeus para a Terra Prometida com o movimento sionista, quando eles começaram a comprar territórios na Palestina e voltar e regressar. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi oferecido a Israel 3 lugares para que eles pudessem estabelecer a sua tão sonhada nação. Um dos lugares oferecidos a Israel foi Uganda, um outro lugar, a Argentina.
E um terceiro lugar, Birobidzhan, que é um lugar fronteiriço ali com a Rússia e a China. Bem, mas Israel tinha já no seu coração o movimento sionista da reconstrução da pátria, da nação de Israel. Então eles não aceitaram nenhuma dessas três sugestões de estabelecer um país, um lugar para chamar de nação israelense. Mas eles desejaram voltar para Sião, por isso o movimento se chama o movimento sionista. Os sobreviventes então da Segunda Guerra Mundial voltaram e começaram a voltar em grande número para a Palestina, o que fez com que o número entre palestinos e israelenses fosse agora igualitário, e depois o número de israelenses superou muito o número de palestinos, quando a ONU fez uma proposta que foi aceita por Israel, a proposta de que o país fosse dividido entre os dois grupos. Israel ficaria com uma parte do território e os palestinos ficariam com a Cisjordânia e com a faixa de Gaza. Os judeus que estavam ali na região naquela ocasião aceitaram essa situação, mas os palestinos nunca aceitaram essa situação. Podemos dizer então que três acontecimentos foram fundamentais para esse problema territorial. Primeiro, o dissolvimento do Império Otomano. Segundo, a Primeira Guerra Mundial, colocando o Reino Unido controlando aquela região. E o fim da Segunda Guerra Mundial, com o retorno do povo de Israel, já movidos pelo forte sentimento sionista. E o terceiro, a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour foi uma declaração assinada pelo Reino Unido que deixou aquele território e determinou que os dois povos tinham direito de ficar naquela terra. E a declaração constava uma observação que todos os dois grupos deveriam respeitar-se e respeitar a sua religião e os seus territórios e respeitar aquilo que estava sendo estabelecido como parte para cada um deles. Israel aceitou isso, mas os palestinos nunca aceitaram essa declaração de Balfour, o que trouxe grandes conflitos. E aí então nós temos uma data muito importante, dia 14 de maio de 1948, quando Davi Ben-Gurion declarou a criação do Estado de Israel. Então 5 nações árabes se levantaram contra Israel em uma guerra, e depois de 1 ano de guerra contra Israel na tentativa de aniquilar a nação recém-criada de Israel, Israel venceu e anexou territórios. Após então este 1 ano de guerra, a Cisjordânia fica sob o controle da Jordânia, onde os palestinos poderiam estar. A faixa de Gaza fica sob o controle dos egípcios e Israel anexa mais territórios, aumenta os seus territórios, conquistando também a parte ocidental de Jerusalém. Os palestinos chamam esse tempo, esse dia de Al-Aqba, a grande catástrofe, porque houve uma conquista ainda maior do povo judeu sobre os territórios. Então vem mais uma guerra que vai transformar aquele território, e que é a guerra conhecida como Guerra dos 6 Dias, porque ela durou exatamente 6 dias. Nações árabes atacam Israel, e em 6 dias Israel agora toma a faixa de Gaza, também a Cisjordânia, que estava sob o controle da Jordânia, e também toda a península do Sinai, que pertencia ao Egito. Em 1967, então, os territórios de Israel são ampliados, mas nós sabemos que todas as vezes que Israel ganha ou vence, isso não deixa satisfeitos os seus opositores, os seus inimigos não ficam satisfeitos com isso.
Então, em 1973, uma nova invasão, um novo ataque árabe acontece contra Israel no dia do Yom Kippur. E é uma guerra feita pelo Egito e pela Síria e que vai durar 20 dias, resultando na vitória mais uma vez de Israel. E mais uma vez Israel amplia os seus territórios, conquistando as colinas de Golã e tendo ali o domínio, o controle militar sobre as colinas de Golã e sobre outros territórios também anexados a Israel. E aí vem um acontecimento em 1978 que transforma a situação contra os palestinos. Que em 1978 o Egito faz um acordo de paz, é o primeiro país árabe a fazer um acordo de paz com Israel. E nesse acordo de paz, então, ele abre mão de estar dominando a faixa de Gaza. E agora nós temos os palestinos vivendo isoladamente do mundo árabe. A faixa de Gaza agora se transforma numa espécie de prisão. E Israel, depois de alguns anos, separa o território da Cisjordânia com um imenso muro de mais de 700 quilômetros, mantendo distante o povo palestino do povo israelense. E na faixa de Gaza também igualmente um muro é erguido, separando a faixa de Gaza de Israel. Então agora os palestinos têm dois grandes bolsões de habitação. De um lado, ao sul, entre o Mediterrâneo e o território de Israel, nós temos a faixa de Gaza. E do outro lado, mais próximo da Jordânia, nós temos a Cisjordânia, onde tem algumas regiões, alguns bolsões de território pertencentes aos palestinos. Então, gente, isso não poderia dar em outra coisa senão mais conflitos. Porque Israel, desde a chegada em 1948, ele, nas diversas guerras promovidas contra Israel, ele só fez ampliar os seus territórios e conquistar militarmente o direito sobre muitos territórios onde hoje moram palestinos e cercar palestinos com grandes muros na faixa de Gaza, como também na Cisjordânia. Nasce aí então a resposta da terceira pergunta: quem são os grupos responsáveis pelos ataques a Israel? Então, nesses dois bolsões nascem dois grupos distintos, grupos armados que defendem a posição de serem grupos em busca da libertação dos direitos palestinos, da conquista dos direitos dos palestinos. Um desses grupos é o Fatah. Ele nasce em 1959 e tem ali como uma figura muito conhecida Yasser Arafat. O Fatah, que é um grupo armado, mas também que é um grupo político que busca a libertação do povo palestino. E o Hamas, que é um grupo de resistência armado islâmico sunita, que defende a ideia de buscar rever os territórios palestinos ocupados por Israel depois das guerras sucessivas vencidas por Israel por meio das armas, mas que depois se transforma num partido político e que ganha as eleições em 2006. Há conflitos entre eles, entre o Fatah e entre o Hamas, mas também há momentos de aliança entre eles e há uma certa aliança contra Israel. E é exatamente o Hamas, um grupo armado sunita, islâmico, radical, extremista, que é o responsável pelos ataques que nós estamos assistindo na televisão. Bem, qual que é a ideia do Hamas? A ideia do Hamas é aniquilar o Estado de Israel, aniquilar o povo hebreu, destruir completamente o povo judeu. Não é uma ideia de apenas conquistar os territórios, mas é uma ideia de destruir o povo hebreu e conquistar os territórios. Eles alimentam um ódio que muitas vezes não conseguem
nem mesmo compreender quando isso começou ou por quais razões isso começou. Obviamente houve erros durante a ocupação israelense em 1948 e houve erros por parte dos israelenses e por parte dos palestinos, agressões mútuas, brigas e contendas armadas entre eles que alimentam esse ódio, mas o Hamas tem como foco a extinção, a destruição do Estado de Israel. É destruir, aniquilar o Estado de Israel, matando todos os judeus civis. Então eles lançam bombas sobre civis, eles lançam armas e foguetes, tentam amedrontar Israel, atacando bairros e civis, aleatoriamente, no que eles chamam de intifada, que é a resistência, que é o revide. Este é o grande objetivo do Hamas: destruir Israel, destruir, tirar do mapa o povo judeu, apagar a história do povo judeu. Só que o povo judeu possui o mais avançado sistema de defesa antiaéreo do mundo, que é chamado de Domo de Aço. Na realidade, os mísseis lançados pelo Hamas e pelo Fatah, eles são interceptados no ar. E eles lançam centenas de mísseis sobre Israel, e eles fazem isso por vezes. Em momentos isso é muito mais intenso, como nós estamos vendo agora, que nós podemos classificar como o quarto maior ataque palestino contra os israelenses. A pergunta que fica então é exatamente essa agora. Bem, os argumentos dos palestinos nós já vimos. As argumentações para que eles tenham o direito da terra, a questão histórica da presença da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, traçando ali territórios aleatoriamente, causando grandes problemas com os povos da região, nós já vimos. As sequentes invasões e tentativas de derrubar e destruir o Estado de Israel por países árabes, fazendo com que Israel avançasse cada vez mais nos territórios que eles consideram ser deles depois das guerras que eles venceram, e agora os palestinos entendem que estão sendo invadidos em seu território. Nós também já enxergamos os grupos armados, que são grupos também políticos que governam os palestinos e que são bancados, que são bancados por países que consideram que o Hamas e o Fatah não são terroristas, mas são grupos de resistência. E até o Brasil, nos últimos governos anteriores a esse, apoiava financeiramente o Hamas. Então nós encontramos apoio financeiro vindo de países como o Brasil, a Rússia, o Irã, para a manutenção dessa guerra. Infelizmente, a gente tem que citar essa verdade, e que hoje talvez essa visão tenha sido mudada concernente ao Hamas e a posição do Hamas como um grupo extremista e terrorista, mas o nosso país viu isso diferente, politicamente diferente, em governos passados, e o Hamas busca a extinção de Israel. Onde isso se encaixa profeticamente? Eu acredito que profeticamente nós podemos olhar apenas para dois lances da história. Primeiro, a citação de Jesus em Mateus capítulo 24, que diz: nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. Então nós podemos ver a intensificação das guerras como um sinal da proximidade de Jesus, da volta de Jesus. A intensidade das guerras, a intensificação das guerras, principalmente contra Israel, mostra que esse ódio contra Israel está vivo, que esse ódio contra o Estado de Israel está vivo, e que os países aliados, mais cedo ou mais tarde, podem se levantar para intensificar ainda mais esses ataques.
tornando Mateus capítulo 24 o sinal que Jesus Cristo disse ser um dos sinais para a sua vinda, o aumento de guerras e rumores de guerras. O sinal que eu considero também assim ser forte e que pode trazer os países aliados para lutar contra Israel e promover a guerra esperada do Armagedon é o que está citado no Salmo de número 83, a partir do verso 2. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los dentre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Esse texto do Salmo 83 é uma referência ao ódio contra Israel e ao desejo dos inimigos de Israel de destruí-los. Mas o Senhor então toma posição a favor de Israel e defende Israel. Olhando para todo esse cenário, nós podemos esperar que a guerra pode se estender e fazer mais milhares de vítimas de um lado, centenas de vítimas de outro lado, mais refugiados, mais pessoas fugindo, mais inocentes sendo mortos por causa de um ódio territorial, histórico, de um ódio religioso, de um ódio contra a nação de Israel. O que nós podemos entender de tudo isso é que tudo isso colabora para o fato de que estes sinais, de alguma forma, impulsionam a ideia de que, em breve, veremos e ouviremos falar sobre a guerra final, a guerra que trará a presença do Messias. O ódio dos inimigos de Israel ao entorno de Israel pode a qualquer momento explodir em razão da guerra contra os palestinos. Hoje, 70 países muçulmanos têm armas apontadas para Israel. Então, a qualquer momento, eles podem lançar mão dessas armas e provocarem uma grande guerra contra Israel, o que pode se encaixar perfeitamente em algumas passagens bíblicas que falam sobre a guerra do Armagedon. Que Deus nos livre de todo esse mal, que Deus livre os inocentes de toda essa situação, que Deus guarde o seu povo, guarde Israel e que Deus também dê paz àquele lugar. A palavra do nosso Deus diz para que nós oremos para que Israel tenha paz. Então que Deus dê paz a Israel e que em breve possamos ouvir falar de paz, para que os inocentes dos dois lados não sejam atingidos. Devemos lembrar que não podemos fazer uma análise profética puramente fria. Nós devemos lembrar que estamos falando de seres humanos, de pessoas, de crianças, de mulheres, de inocentes. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos frios e calculistas em apenas análises proféticas. Mas a guerra que está acontecendo em Israel, ela pode se agravar e se transformar em um fator profético para a volta do Senhor Jesus. Espero que tenha colaborado com seu entendimento sobre a história do povo de Israel e aquela região. Obrigado por ter nos acompanhado e até o nosso próximo encontro.